Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você acha que conhece a história de Pablo Escobar? Prepare-se para descobrir o lado obscuro e pouco contado da trajetória do homem mais insano da Colômbia e da mulher que silenciosamente moldou sua mente, suas escolhas e seu destino. Neste vídeo, vamos revelar como Hermilda Gaviria influenciou cada passo do filho, o poder que exerceu por trás das câmeras e os segredos que vieram à tona após a queda do patrão. Descubra também como ambição, família e traição se misturaram, criando uma história de poder, riqueza e decisões que mudaram a história do submundo para sempre. Se inscreva no canal, deixe o like e clique no botão de hyper. Agora, fique até o final para entender como a mãe de Escobar não apenas criou o filho, mas também participou diretamente dos acontecimentos que marcaram seu legado. Bora pro vídeo. Hermilda Gaviria Berril nasceu em 5 de abril de 1917, no seio de uma família muito simples e de poucos recursos. Apesar das dificuldades, seus pais sempre se esforçaram ao máximo para garantir que ela e seus muitos irmãos tivessem o mínimo necessário para viver com dignidade. A vida naquela época não era nada fácil. Faltavam oportunidades, o trabalho era pesado e a renda quase nunca dava para cobrir todas as necessidades da casa. Ainda assim, a família mantinha-se unida e buscava alternativas para sobreviver. O pai de Hermilda, em meio a tantas dificuldades, chegou até mesmo a se envolver com o contrabando de bebidas, tentando de qualquer forma sustentar os filhos e evitar que passassem fome. Essa infância marcada por desafios moldou não apenas o caráter de Hermilda, mas também a forma como ela enxergaria a vida y a luta diaria pela sobrevivencia. Pues él sí hubo una época en que tuvo que ser contrabandista para poder sostener la familia, que era muy numerosa. Conseguía cajones donde enterraban los muertos y los llenaba de piedras. Y ahí, dentro de esas piedras, traía el whisky. Se conseguía 4 o 5 señoras, las vestía de negro y cuando pasaban por los retenes, las señoras empezaban a llorar al muerto. Desde muito jovem, Hermilda percebeu uma dura realidade. Em um mundo cheio de dificuldades, o dinheiro podia se tornar a chave para garantir segurança e respeito. Essa ideia, gravada ainda na infância, seria algo que a acompanharia por toda a vida. Com o tempo, ela se casou com Abel de Jesus Escobar Echeverri, um homem natural de Antioquia. Embora não tivesse formação acadêmica, Abel possuía terras e gado, bens que, naquela época, representavam estabilidade e prestígio. Em outras palavras, era alguém que havia conquistado seu próprio espaço, um homem considerado próspero dentro de sua comunidade. A união dos dois formaria uma família marcada tanto pelo trabalho quanto pelas ambições, em um contexto onde superar as limitações da origem humilde era um desafio constante. El hombre no tenía mucha preparación, pero usted sabe que el Dios de la tierra es la plata. Yo estaba muy mal acostumbrada que el sueldo era única y exclusivamente para vestirme, porque me ha gustado siempre tener vestidos buenos, ¿cierto? Y vestir bien. Para sustentar sua casa e contribuir com o crescimento da família, Hermilda trabalhou como professora. Esse foi o ofício ao qual ela dedicou boa parte da sua vida. Uma profissão que, apesar das dificuldades, lhe garantia respeito dentro da comunidade. Entre os anos de 1947 e 1958, Hermilda deu à luz 7 filhos, formando assim uma família numerosa e cercada de responsabilidades.
Graças ao trabalho dela como educadora e às posses de Abel, seus filhos não passavam necessidade. Havia comida na mesa, roupas e uma vida relativamente estável para os padrões da época. Mas, mesmo diante dessa segurança, Ermilda carregava um sentimento que nunca se apagava: a insatisfação constante. Ela sonhava em conquistar muito mais do que já tinha, e o desejo pelo dinheiro parecia não ter fim. Sempre buscava maneiras de ampliar os bens da família, acreditando que apenas a riqueza poderia trazer o verdadeiro poder e a tranquilidade que tanto almejava. Eu me quejava sempre, eu sempre me quejava de que estávamos muito pobres. Desde cedo, Pablo Escobar cresceu observando os desejos e lamentos de sua mãe. Ele escutava atentamente quando Ermilda falava sobre a importância do dinheiro e sobre como a vida poderia ser diferente se a família tivesse mais recursos. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente e acabaram moldando sua forma de pensar. Pablo absorveu essa mentalidade, entendendo que, para conquistar respeito, poder e uma vida sem limitações, o dinheiro era o caminho essencial. Essa visão, herdada ainda na juventude, seria uma das bases que guiariam suas futuras escolhas e o modo como ele buscaria alcançar seus objetivos no mundo. Espérese que eu crezco, mamá, espérese que eu le doy. Y ya con esa que él me iba a dar de todo y así fue. Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. A trajetória de Pablo Escobar foi profundamente moldada pela pessoa que mais influenciou sua vida, sua mãe. Foi dela que ele herdou a determinação, a visão de que o dinheiro era indispensável e, acima de tudo, a ambição que o acompanharia até o fim. Essa mentalidade o transformou em um homem sem limites, sempre em busca de mais poder e conquistas. No entanto, por trás da figura implacável que o mundo conheceu, existia um lado humano que jamais desapareceu: o amor incondicional por sua família. E entre todos, havia alguém que ocupava um espaço especial e intocável em seu coração: sua mãe, Ermilda. Para ele, ela não era apenas a mulher que o trouxe ao mundo, mas o alicerce de sua vida, a razão que muitas vezes lhe dava forças para continuar. Esse vínculo seria um dos aspectos mais marcantes de sua história, mostrando que, mesmo em meio à frieza de suas decisões, havia sentimentos que permaneciam intocados. Escobar fez questão de transmitir esse mesmo valor familiar aos seus filhos. Para ele, não havia nada mais importante do que o amor e a lealdade dentro do próprio lar, e sua mãe sempre ocupava o lugar mais alto em seu coração. Esse sentimento também foi herdado por Juan Pablo, seu filho, que desenvolveu uma ligação profunda com a avó. O carinho e a admiração que sentia por Ermilda eram imensos, a ponto de enxergá-la como uma figura quase sagrada dentro da família. Assim, o amor que começou em Ermilda passou para Pablo e seguiu para a geração seguinte, tornando-se um dos laços mais fortes e significativos da história dessa família. La abuelita más especial y bella del mundo, el gordo. O destino de Pablo Escobar teve um desfecho inevitável. Após anos de uma busca incansável por riqueza, poder e influência, sua trajetória chegou ao fim de forma trágica. Sua ambição sem limites, que o havia elevado ao topo e transformado em um dos homens mais temidos de sua época, foi a mesma que o conduziu à queda. A vida de excessos, riscos e escolhas perigosas acabou cobrando seu preço, encerrando a história de um homem que parecia acreditar ser invencível. Assim, chegava ao fim um dos capítulos mais marcantes e controversos da história da Colômbia. Eu estou disposta a morrer a hora que seja. Já mataram a minha hijo, a vida minha não vale um comino. Sua mãe, que sempre esteve ao seu lado e o defendeu incondicionalmente, continuou a protegê-lo mesmo diante das câmeras e dos olhos do público.
Em diversas entrevistas, chegou até a minimizar os relatos sobre os delitos de Pablo, afirmando que não tinha certeza do que realmente havia acontecido e que muitas das acusações não eram confirmadas por ela. Hermilda, mais uma vez, mostrava seu instinto de mãe, proteger o filho a qualquer custo, mesmo quando o mundo inteiro parecia condená-lo. Esse comportamento reforçava a imagem de uma mulher determinada, leal e disposta a lutar pela própria família, não importando os riscos ou a opinião pública. Hizo canchas, hizo un barrio para los pobres. En eso no se han fijado nunca. Como hijo, mejor dicho, no vuelve a nacer nadie en el mundo. Si de pronto él hizo alguna cosa, pues a incógnitas, porque yo nunca me di cuenta de nada, ni la familia, ni nada. Mi hermano tenía una cabeza muy bien puesta, pero su hermano fue el que abrió el comercio de la coca en todo el mundo. La mayoría de las figuras importantes de Medellín recibió la mano caritativa de Pablo, mi hermano. Nesta história, havia detalhe que só veio à tona após a queda do patrão de Medellín. Ao que tudo indica, o amor de Hermilda Gaviria por seu filho Pablo nem sempre foi tão incondicional quanto parecia. Muitas das demonstrações de carinho e defesa diante do público poderiam ter sido, na verdade, uma encenação cuidadosamente construída. O que até então parecia uma devoção absoluta pode ter escondido sentimentos mais complexos, contraditórios e até estratégicos, mostrando que por trás da imagem de mãe protetora havia nuances que ninguém conhecia de fato. En la cárcel, yo estaba con Iván Rudinola Grajal, un peso pesado del narcotráfico del norte del Valle. Cuando yo miro la televisión y el extra era más largo, extra, y yo, puta, mataron el patrón. Pablo Escobar abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Cuando tan acaba de ser abatido Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país enloqueció de la felicidad y muchas partes del mundo. ¿Y usted? No, yo quedé frío. A mí se me enfriaron las manos, me tocó sentarme, dije, puchica, sentí miedo. Y enseguida oí una declaración del hijo de Pablo Escobar, el tal Juan Pablo, que dijo que iba a matar a todos los que mataron a su papá. ¿Aló? Ay, bueno, no molesta ahora que estamos mirando a ver si es verdad o es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Bueno, puta vida. No, nosotros no queremos hablar en estos momentos. Pero si el que lo mató, matará a todos los hijueputas, yo solo lo mato en malparido. Yo estoy un hijo de puta bruto. Ahora lo van a matar porque ya nosotros estamos perdidos. Yo mando por la esposa de Pablo Escobar y su flamante hijo. Vienen, les hablo, yo cometieron un craso error. La señora lo reconoce y lo reconoce Juan Pablo. Juan Pablo teve a infelicidade de ser entrevistado poucos instantes após a queda de seu amado pai. As palavras que escolheu naquele momento não foram as mais prudentes e acabariam trazendo sérias consequências, colocando em risco tanto a sua própria segurança quanto a de sua família. A organização de Cali e o grupo conhecido como Los Pepes perceberam a situação como uma ameaça direta. Diante disso, convocaram uma reunião com Juan Pablo e sua mãe, Hermilda, para deliberar sobre medidas extremas, chegando até a considerar a execução deles. Além disso, exigiriam o pagamento de tudo o que havia sido gasto na luxuosa e intensa vida do antigo chefe de Medellín. Essa fase da história mostra o quão perigosa e instável era a vida ligada ao mundo do contrabando, onde uma palavra mal escolhida podia significar perigo de queda imediata e transformar a própria família em alvo. Vio, van a tener que ir a Cali a hablar allá. Tiene que ir doña Tata y tiene que ir Juan Pablo. Y si usted no va, lo matan. Y obviamente muere mi padre y nos mandan un mensaje de que teníamos que hacernos presentes. Mi madre pasa de ser una señora que estaba dedicada a cuidar a sus hijos, a manejar una situación extrema con todos los carteles de la droga que nos querían matar, y por supuesto la consigna era: venimos a recuperar todo lo que nos gastamos persiguiendo a tu marido, y por supuesto que si escondes una sola moneda, los matamos. Maria Victoria Henao, a viúva de Escobar, e seu filho acabaram se reunindo com os representantes da organização de Cali. O objetivo era duplo: negociar a entrega de todos os bens deixados por Pablo Escobar e, ao mesmo tempo, discutir o destino de Juan Pablo, que em uma ligação anterior havia demonstrado interesse em continuar os negócios do pai. A reunião foi marcada para a cidade de Cali e Juan Pablo entrou naquele encontro com uma única certeza: ele acreditava que aquele seria o lugar de sua queda. Cada passo, cada olhar, carregava a tensão
de quem estava ciente do perigo iminente, vivendo o momento com o peso da própria mortalidade. Esse episódio evidencia não apenas o clima de ameaça constante, mas também o legado sombrio que a ambição e o poder deixaram, mostrando que o mundo em que Juan Pablo cresceu era cheio de perigos imprevisíveis e traições latentes. Allí se me aseguró que me iban a matar. Yo termino tomando la decisión de ir porque la verdad seguir huyendo no tenía ningún sentido ni propósito. Ao chegarem à cidade, Juan Pablo e sua mãe se depararam com os principais líderes da organização de Cali. A atmosfera era carregada de tensão. Cada olhar, cada gesto transmitia o peso do encontro e o perigo iminente que pairava sobre eles. Era um momento decisivo, em que o destino da família Escobar poderia ser definido em questão de minutos. Cada palavra e cada movimento poderiam mudar tudo, reforçando que, naquele mundo, a sobrevivência dependia de astúcia, coragem e, acima de tudo, prudência. Participa directamente Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, y Pacho Herrera, que fue, digamos, el personaje por el cual comenzó la guerra contra el cártel de Cali. Entonces allí estaban todos estos grandes capos decidiendo qué pasaría no solamente ya con mi vida, sino con lo que se supone que yo heredaría de mi padre. Y lo que más me dolió y sorprendió es encontrarme ahí a la familia de mi propio papá. Y esas reuniones para decir nos vamos a quedar con todo el dinero, pero con el aditamento de que allí me encuentro a mi propia abuela. Hermilda Gaviria havia cometido algo inimaginável, traído o próprio filho. Ela se encontrava sentada ao lado daquelas mesmas pessoas que haviam acabado com a vida de Pablo Escobar, participando de decisões que colocavam sua própria família em risco. E tudo por um interesse material, a vontade de ficar com parte dos bens deixados por Pablo, deixando claro que seu objetivo ao longo da vida sempre fora o mesmo: ter mais, sempre mais. Essa revelação mostra uma faceta sombria de Hermilda, revelando que por trás da imagem de mãe dedicada e protetora, havia também ambição e interesses pessoais, capazes de colocar até sua família em segundo plano. Hermilda não estava sozinha naquela reunião cercada pelos responsáveis pela queda de Pablo Escobar. A irmã de Pablo e seu sobrinho Nicolas, filho de Roberto, também estavam presentes e, assim como a mãe, tinham objetivos claros: dinheiro e propriedades deixadas pelo chefe da organização de Medellín. A cena revelava um lado chocante da família Escobar. Em meio à dor pela perda, surgiam disputas internas, interesses pessoais e ambições que colocavam todos em uma tensão constante. Era um retrato de como a busca por riqueza e poder podia se sobrepor até aos laços familiares mais fortes. Es evidente que la familia de mi padre había vendido a mi papá a los carteles con anterioridad, mi tío, su hermano mayor, todos ellos si hoy visten y si hoy se toman un café es de cuenta de mi padre. Eran dos sofás, ahí estaba el cartel de Cali, aquí estaba el de Medellín o lo que quedaba de él, y ver a tu abuela paterna decir todavía no lo maten, esperen a ver cómo nos vamos a repartir los bienes que él va a dejar. Y antes había sido encantadora, ¿no? Pues toda la vida me abrazaba, me contaba cuentos, me decía que me quería mucho delante de mi padre, pero evidentemente no pudo sostener eso en el tiempo. Mi padre vivía, ella va y nos visita, era una logística muy difícil hacer que la mamá del hombre más buscado del mundo vaya y lo vea físicamente. Entonces ver que ella llega donde él y no se quiere quedar, no quiere pasar ni una noche con él, el que había hecho que le limpiaran pues la habitación, que le tendieran su cama, ¿no? con mucho amor por su mamá, y ver que ella se quería ir rápido de ahí cuando nunca antes era esa su actitud. Durante a reunião, Hermilda insistia com firmeza para que todos os bens deixados por Pablo Escobar fossem entregues diretamente a ela, em vez de serem distribuídos entre os filhos. Essa postura deixava clara sua ambição e reforçava a imagem de uma mulher determinada a controlar a herança do filho a qualquer custo, mesmo que isso significasse confrontar familiares e parceiros de negócios. Cada palavra e gesto seu transmitia autoridade e intenção, mostrando que seu desejo por mais riqueza estava acima de qualquer outro vínculo. Que Pablo nos dijo que nos iba a dejar estos edificios y en realidad se los hizo a nombre de los hijos. Miguel Rodríguez interviene y hace callar a mi abuela y le dice: señora,
lo que Pablo decidió en vida que era para sus hijos, va a ser para sus hijos de la misma manera que lo que yo, Miguel Rodríguez, he decidido en vida que será para mis hijos, será para ellos. No va a ser ni para la abuela, ni para la mamá, ni para nadie. Paradójicamente, Rodríguez Orejuela es el que terminó defendiéndonos. A reunião chegou ao fim com a decisão de poupar a vida de Juan Pablo. Por algum motivo, os líderes da organização de Cali consideraram desnecessário tirar a vida do jovem, dando-lhe uma segunda chance em meio a tanto perigo. Esse encontro marcou um ponto de virada na vida de Juan Pablo, de sua mãe Hermilda e de sua irmã. Após esse episódio, eles passaram a buscar, a todo custo, uma forma de recomeçar suas vidas fora da Colômbia, tentando deixar para trás o legado sombrio e o perigo constante que acompanhou a família Escobar por décadas. Essa fase evidencia como, mesmo após momentos de extremo risco e decisões dramáticas, era possível encontrar uma oportunidade para reconstruir a vida, ainda que marcada por memórias e consequências difíceis de apagar. Juan Pablo afirma que seu tio, Roberto Escobar, chegou a atuar como informante da DEA. Segundo ele, Roberto pode ter fornecido informações importantes para o esquadrão de busca que eventualmente localizou a famosa casa do patrão. Se confirmado, esse detalhe revelaria uma complexa rede de traições e estratégias familiares, mostrando que mesmo dentro da própria família Escobar, havia alianças e ações que influenciaram diretamente o destino de Pablo. Esse tipo de informação reforça como a história da organização de Medellín foi marcada não apenas por poder e insanidade, mas também por segredos e decisões que mudaram o curso dos acontecimentos. Básicamente en un evento de muchísimo desespero para mí porque habían puesto la carta bomba a mi tío y era fácil predecir que esta familia iba a ser por completo aniquilada, y ante ese desespero yo le pido ayuda a él y me da un código con el cual yo termino pudiendo ingresar a la embajada de los Estados Unidos como si se tratara de un informante de la DEA. No final, Hermilda deixou claro que sua visão de mundo nunca mudou. Para ela, a prioridade sempre foi o dinheiro, o poder e os bens materiais, acima de qualquer vínculo familiar ou princípio moral. Mesmo após anos de acontecimentos extremos, perdas e tragédias, seu foco permaneceu inalterado, revelando uma personalidade marcada pela ambição incontrolável. Essa constatação oferece uma visão definitiva sobre quem ela realmente era, mostrando que, para Hermilda, tudo girava em torno de conquistar mais, sempre mais, custe o que custasse. No, realmente pues uno la veía ya muy dulce la señora. Lo que pasa es que esa señora era muy paisa. Y la señora solamente una vez, pues ella iba ya a la Escaleta, muy formal con nosotros. Estuvo en la cárcel de la catedral muchas veces, nosotros íbamos a visitarla a ella. Solamente una vez vi que le dijo al patrón, estábamos ahí conversando, le dijo, ay Pablo, no deje matar tanto policía. Entonces yo pensé que muy bonito el corazón de doña Hermilda, pues para que no cayeran los policías. Porque entonces el patrón le dijo, no mamá, no ve que es una guerra que tenemos, ellos están matando a los jóvenes en las esquinas. ¿Y usted por qué me dice que no mate policías? Yo no es para que no se le acabe la plata. A educação que Hermilda transmitiu a Pablo Escobar, seu foco no poder, no dinheiro e na ambição sem limites, acabou sendo, de certa forma, o que contribuiu para a própria queda dele. E mesmo após sua queda, Hermilda não hesitou em se beneficiar de tudo o que Pablo podia oferecer, sem se importar com os meios ou as consequências. É possível que algumas de suas ações, especialmente naquela reunião com os líderes do cartel de Cali, tenham tido como objetivo proteger ou favorecer seus outros filhos. No entanto, isso não muda o fato de que ela abandonou seu neto enquanto vivo e não respeitou a vontade deixada por seu filho falecido. Essa postura revela uma faceta dura e calculista de Hermilda, mostrando que, por trás da imagem de mãe protetora, existiam escolhas que colocavam interesses próprios acima de laços familiares, marcando para sempre a história da família Escobar. Sem dúvida alguma, Pablo Escobar não teria se tornado quem foi sem a influência de sua mãe. Foi Hermilda quem, direta ou indiretamente, moldou a mente ambiciosa e muitas vezes implacável do filho, dando-lhe os valores, desejos e estratégias que definiriam sua trajetória. Ela estava sempre ao lado dele, apoiando,
protegendo e cobrindo cada passo, independentemente das consequências. Pode-se afirmar, com certo peso, que o verdadeiro chefe nos bastidores da vida de Pablo Escobar era sua mãe. Essa relação complexa mostra como, por trás de figuras históricas marcantes, muitas vezes há pessoas aparentemente invisíveis, cujas ações e decisões têm impacto profundo, definindo destinos e legados. La gente hasta ha llegado a creer que Pablo es que hace milagros, que porque hacen el número de la tumba y que ganan chance. Y yo cada rato hago y nunca gano. Não se sabe ao certo desde quando Hermilda teria se aliado aos inimigos de seu filho, mas muitos acreditam que não se tratava de algo recente. Há quem pense que a queda de Pablo Escobar só foi possível graças à colaboração dela e de seus outros filhos, cujas ações permanecem altamente questionáveis. Por fim, essa suspeita lança uma sombra sobre a história da família, mostrando que, por trás de relações familiares aparentemente sólidas, existiam interesses pessoais e estratégias que influenciaram diretamente o destino de um dos homens mais poderosos da história da Colômbia. Hijo Pablo, a la persona que sea capaz de subirse a esa palma y tumbar un coco de allá le doy un carro. Buena asistencia. Tan bonitos los zapatos. Los traje en Suiza. Los más bonitos son los $150 que me costaron. Que uno cuando sale por allá y aprovecha y traer cositas bonitas. Salve família! E assim termina a história de Hermilda Gaviria, a mulher que moldou o homem mais temido da Colômbia e deixou sua marca inquestionável na vida de Pablo Escobar. Entre amor, ambição e segredos sombrios, vemos como os laços familiares podem ser complexos e muitas vezes decisivos para o destino de uma pessoa. Se você quer continuar acompanhando histórias incríveis de poder, riqueza e conspirações, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E para quem quer ir ainda mais fundo, torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos e análises detalhadas que você não verá em nenhum outro lugar. Deixe seu comentário dizendo o que mais te impressionou nessa história. Compartilhe com amigos e fique ligado. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!